E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Como andam as coisas? Espero que tudo esteja bem, né? Estamos aqui, né, por causa desse momento, vamos fazer essa transmissão dessas aulas agora e eu espero que vocês estejam aí com muita fé, muito foco, estudando bastante. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso assunto, vamos começar hoje a apostila 2, certo? E é uma aula hoje um pouco diferenciada. Porque geralmente a gente dá aula, a gente ministra aula aos professores da parte de linguagens e códigos, dessa parte de interpretação, produção textual, falando o que vocês devem fazer, por exemplo, na produção de um texto. E hoje eu vou falar das falhas argumentativas, que é o que você nunca deve fazer. São falhas que são inadmissíveis no momento da sua produção textual. A professora Jamie, ela vai começar, né, essa unidade e eu vou dar sequência com essa parte de falhas argumentativas, que já está ao final do capítulo, certo? Mas eu, na hora da divisão com ela, a gente optou por fazer assim, né? Nós optamos por fazer assim, que ficaria melhor. Então vamos lá, então hoje o tema da nossa aula são falhas argumentativas. Mas o que é uma falha argumentativa? Vamos falar um pouquinho do texto, né? Quando você faz a sua redação, você seleciona, você organiza fatos, você relaciona, você contra-argumenta, você tem o uso do repertório, que eu já falei muito com vocês, né, para produção textual. E tudo isso vai dar o quê? Uma consistência para a sua tese, o que você vai defender, os seus argumentos, né? Então você precisa de ter argumentos bacanas para você defender a sua tese. E o que você nunca vai poder cometer na sua redação são essas falhas argumentativas, que a gente vai falar agora sobre elas. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? O que são então essas falhas argumentativas, né? São erros, né, típicos de quê? Da estrutura do seu texto, né, da composição, da coerência, da aceitabilidade e do suporte dos argumentos. Então, o que acontece? As falhas, elas acontecem quando você não sabe estruturar da maneira correta o seu argumento. Então, você provoca uma falha argumentativa. Você vai compor o seu argumento, você não consegue dar uma consistência para ele. Você coloca coisas que não dão credibilidade a isso, né? Não tem coerência, não tem aceitabilidade e não tem uma base boa, que é o que a gente chama de suporte dos argumentos. Você não consegue convencer quem? O interlocutor, que é o seu leitor. Você fala, mas é como se você andasse em círculos e você não convence ele com as estratégias linguísticas que você possui lá, com seus argumentos. Você não tem coerência, você não convence, né? Então, a respeito do ponto de vista apresentado, que é a sua tese, que você tem que defender, né? Porque você não usa argumentos que são considerados o quê? Lógicos, os seus argumentos não têm lógica, você não consegue persuadir quem? O interlocutor, né? E isso faz com que o seu texto fique fraco, né? É um texto de argumentação fraca, então isso prejudica muito na hora de você receber a sua nota lá da sua redação, né? Então você não pode deixar com que aconteça do seu texto ter uma argumentação fraca, porque isso vai contra o quê? O que a gente prega, né, na escola, no curso. Então essas falhas são encontradas em diversos tipos de textos. Quais são esses textos? No seu texto dissertativo argumentativo, né, que a gente está falando propriamente dele, jornais, revistas. Então, dependendo da reportagem que vai ter, ela vai ser uma reportagem que ela pode ter alguma falha argumentativa ali, que eu falei dentre esses exemplos que eu dei, da estrutura, da composição, da coerência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E com isso, há um comprometimento na consistência desses argumentos, né? Que revelam o quê? Uma perspectiva que a gente chama de simplista. Gente, muita gente quer escrever muito complexo, né? De forma muito complexa. E outros já escrevem de maneira simples demais, rasa, superficial. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela não tem o que falar. Então ela não tem como defender o argumento dela, ela não tem credibilidade ali, ela não tem conhecimento para defender. Então o texto dela fica com aquele texto simples demais. E isso não é bacana, entendeu? Então a gente tem que entender que não muito complexo e também não simples demais o texto, porque a gente tem que procurar um equilíbrio, certo? Então vamos lá, continuando aí. Voltando. Então aqui, vamos falar agora dos tipos de falhas argumentativas. Eu vou começar expondo para vocês aqui uma falha que ela é muito comum, generalização. Gente, a generalização
Muita gente comete essa falha, que é quando você faz uma afirmação que qualifica indistintivamente um grupo ou você vai padronizar aquela conduta como se fosse uma conduta de todos. E você não pode fazer isso, colocar aquela conduta como se todo mundo cometesse a mesma, que tivesse a mesma conduta, né? Você padroniza. Ela pode ser vista, por exemplo, como um rótulo, né? Quando você faz alguma rotulação de algo, quando eu falo algo que compromete todo mundo, e nem todas as pessoas, elas podem ter esse rótulo, entendeu? Porque cada pessoa é uma particularidade, então você não pode padronizar e em desacordo com a realidade. E às vezes ela é carregada de quê? De preconceito. Então muitas vezes quando você generaliza, você pode carregar essa generalização de preconceito, né? Olha o exemplo que eu coloquei aqui, o brasileiro não sabe votar. Mas espera aí, todo brasileiro não sabe votar? Tá errado, né? Você não pode falar isso, é muito forte isso, né? Todo político é corrupto. Nós sabemos que grande parte dos políticos são corruptos, mas você não pode chegar e falar que todos são, né? Os ingleses são pontuais. Ah, tem a questão do horário britânico, mas nem todos os ingleses lá na Inglaterra, por exemplo, vão ser pontuais, né? Todos os estudantes serão aprovados pelo SISU. A equipe do pré-medicina será aprovada, mas não são todos os estudantes que vão ser aprovados pelo SISU. Então prestem atenção, generalização não é bacana, porque você coloca todo mundo na mesma peneira ali, ó, como se todo mundo fosse igual, né? Eu até falei para olhar o exemplo da apostila. Lá na parte de falhas argumentativas, você tem exemplo de uma redação e tem uma parte dela falando como que seria isso, né? Mas esses exemplos aqui já ajudam, já contribuem para isso. Mas depois vocês olhem para o exemplo da apostila. Então tá, vamos voltar. Outro tipo de falha argumentativa, eu coloquei tudo junto aqui, ó, igual tá na apostila, são os slogans, as palavras de ordem, os provérbios, igual aquele provérbio chinês que vocês conhecem, e as frases feitas. Tudo isso são exemplos de quê? De falhas. Vamos lá. São expressões que contribuem para pouca informatividade. Quando eu uso uma frase feita, é como se fosse um clichê. Já viu falar assim, hoje em dia, cada vez mais? Isso aí é tudo muito clichê. São expressões clichês que não ajudam no texto, pelo contrário, empobrecem o texto, né? Então você reproduz o pensamento de uma outra pessoa. Essas frases feitas, elas vão passando de geração em geração. Então a gente acaba repetindo esse discurso e isso não é interessante. Então você não pode falar cada vez mais, hoje em dia, isso é muito comum, né? Então tudo é chamado de clichê, né, que eu falei para vocês, e traz uma pobreza para o texto, uma pouca informatividade. E podem também transmitir o sentido de um texto de panfleto. O que é um texto panfletário? É aquele texto que quer te colocar alguma coisa ali, inculcar em você. O que é inculcar? Colocar na sua cabeça, né? Já tem uma ideia incisiva ali, né? O panfleto, né? Que ele defende uma ideologia, um posicionamento, né? Ele nem faz uma posição crítica e não reflete acerca disso, mas ele coloca lá como se fosse algo que tem que ser dessa forma, né? Então a gente vai falar de cada um deles agora. Vamos falar de slogans, né? Quem não conhece um slogan, né? Várias campanhas publicitárias trazem um slogan, né, para tentar convencer alguém com aquele discurso, né? Então tem um slogan que é a marca da campanha, né? O slogan é uma mensagem curta, ela é fácil de memorizar, serve para identificar o que? Um produto. Geralmente pode falar da história daquele produto, cada marca vai trabalhar. Assim, então eu falo assim, por exemplo, se você falar do Bombril, quando ele for ter um slogan lá, se ele fosse ter um slogan, ele falaria de alguma coisa. Tinha um slogan do Bombril, agora eu não lembro. Mas eu vou pegar um exemplo do McDonald's. Amo muito tudo isso. Todo mundo conhece, né? Tem o coraçãozinho lá, amo muito tudo isso. Porque fala da questão do McDonald's, né, de gostar dos produtos. O Brasil é um país do futuro, eu dei o exemplo aqui também, que é a nossa marca do Brasil lá do slogan, né, falando que ele é um país do futuro. Aí quando vão fazer as propagandas, eles colocam lá toda uma parte histórica e fala no final, o Brasil é um país do futuro. É um slogan, né? Então, assim, eles colocam frases que são fáceis de ficar na cabeça das pessoas. Isso é o objetivo do slogan, né? Mas, gente, você vai colocar slogan no seu texto? Claro que não, né? Se você colocar isso, vai demonstrar que é uma produção muito o quê? Simples. Você está usando uma coisa que é comum, que é o slogan, e é uma coisa que não tem muito aprofundamento. É algo raso você colocar, tipo, uma frase de um slogan ali no seu texto. Não vão fazer isso, né? Isso é considerado uma falha argumentativa.
Assim como as palavras de ordem. O que é palavra de ordem? Assim como o slogan é uma frase curta também, né? Utilizada em protesto, manifestação, né? Ela vai sendo replicada através de cartazes, discursos, né? E qual que é o objetivo? Colocar uma posição, reivindicar uma posição, ou então fazer o quê? Reivindicar alguma mudança, né? Incitar ânimos. Quem aqui não lembra, tem até uma música do YouTube que eu gosto muito, Sunday Blood Sunday, né? Que fala do Domingo Sangrento. Então ela é da questão da Irlanda, né? Que teve aquele massacre lá, que morreram muitas pessoas, né? Então aqui, Domingo Sangrento, esse é um exemplo de palavra de ordem, né? Porque ela ficou como que uma expressão que foi usada daquele dia, marcou aquele momento, né? Que foi daquelas mortes e tal na Irlanda. Então o YouTube fez até a canção Sunday Bloody Sunday para falar dessa questão aí, né? Então a gente tem exemplo aí dessas palavras de ordem. Opa, eu tô voltando aqui. Outro exemplo, né? Os provérbios. Quem que não já viu falar dos provérbios chineses, né? São provérbio, ditado também, que está aí nessa mesma roda aí. São frases curtas que têm a função social de aconselhar, advertir, ao mesmo tempo transmitem o quê? Ensinamento. Quem que não sabe, né? Como é que fala? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso aí é provérbio, né? Que o povo fala. É ditado, né? Também, mais para ditado popular, né? Alguns deles têm rima, né? Para facilitar a memorização, que é a intenção, né? Olha um exemplo que eu coloquei aqui. A pressa é inimiga da perfeição. Quem que não usa, né? Esse ditado aqui, né? E a gente vai replicando isso, né? Vai passando para frente, reproduzindo esses discursos. Mas em uma redação você vai colocar provérbio? Não, não vai colocar ditado. Tem gente que quer colocar isso na redação. Se você colocar ele e não tiver... Assim, o que eu falo? Não é porque você nunca vai poder colocar, até que você pode colocar, mas não fique só nisso. Porque se você ficar só com um ditado lá e não tiver algo do lado para acrescentar, para aprofundar o discurso, vai ficar o quê? Algo simples demais. Então quem não sabe usar, quem não tiver conhecimento acerca de um tema, não vai usar um provérbio que não está ali para acrescentar ou só para ficar raso a argumentação, né? Aí aqui vamos falar das frases feitas também. São frases construídas a qualquer momento, qualquer ocasião, e elas também são passadas pelas pessoas, perpetuando o quê? Em uma determinada época, né? Há um exemplo, minha vida é um livro aberto. Quem que não conhece essa frase, né? Muito comum você falar isso. Não, eu não devo nada para ninguém, não, minha vida é um livro aberto. Aí você vai lá e coloca na sua redação. Nenhum homem é uma ilha. Gente, vamos falar da solidão. Aí vai o aluno lá e coloca lá na redação. Ah, porque nenhum homem é uma ilha, mas você vai jogar essa frase lá e não vai aprofundar, não vai usar um repertório de qualidade para o quê? Para deixar o seu argumento consolidado? Não, você não vai jogar uma frase dela lá que é considerada dessa lá que vai considerar uma falha argumentativa. Fada sensata, eu coloquei essa aqui porque é a frase do momento, né? Fada sensata, você vai fazer um discurso lá na redação e vai falar assim, não sei o que, fada sensata. Porque agora, igual tá usando muito essa e a outra, vou te cancelar. Eu até perguntei para alguém esses dias, o que é cancelar, meu irmão? Que eu nem sei. Aí vieram me explicar o que era cancelar, mas são as frases do momento. Essas frases, elas vão ser perpetuadas nessa época que a gente vive, que é a época da mídia, da internet, né, das redes sociais. Então, muito utilizada. Você não vai jogar lá, tá falando lá sobre alguma coisa que você pode usar o Big Brother de exemplo. Tô dando. Aí você vai lá e coloca lá, fulano era uma fada sensata. Aí você joga lá isso aqui de maneira simples e não fica bacana, né? Então, lembra, gente, eu falo assim nunca, né? Eu falo isso porque, igual o médico, quando você vai à consulta, o médico fala assim, não pode fazer isso, não pode aquilo, igual agora a gente está vivendo esse momento da pandemia, do isolamento, não saiam de casa. Se falar assim, não pode sair só até a esquina, vocês acham que as pessoas vão obedecer? Não, a gente fala o máximo para ver se a pessoa faz pouco, porque ela não faz, médico é geralmente assim. Então, se você colocar ela, eu falo nunca para você usar, porque fica considerado uma falha, para você tomar cuidado. Claro que se você usar e tendo argumentos que são legais, e você usar ela para dar um toque ali, acrescentar, não vai te deixar um texto ruim, assim, mas você tem que tomar cuidado, porque muita gente não sabe fazer esse uso, né? Outro exemplo é a simplificação exagerada. Aqui, quando você faz uma afirmação que ela é muito simples, muito simplista, apressada, quando você não tem um filtro para a elaboração dessa afirmação e você não planeja ela, você só joga ela lá, você afirma de qualquer jeito, sem ter uma consistência nela. Olha aqui um exemplo. A pena de morte é a solução para combater a violência e a criminalidade no Brasil.
Gente, se você for analisar essa frase, a pena de morte é realmente a solução? Não, a pessoa foi fazer um texto sobre pena de morte e jogou essa frase lá. Mas ela não planejou, ela não pensou que ela colocaria em torno disso que ela jogou lá na frase. Então, você tem que tomar cuidado, jogou lá no texto essa frase. Você tem que tomar cuidado para não ficar algo que o corretor vai olhar para o seu texto e vai falar assim, gente, essa pessoa não planejou para jogar lá, não elaborou, só jogou. E às vezes fica até dado como uma frase solta lá no seu texto. Peraí, vamos lá. Outra coisa, eu até comentei que no nosso curso de redação eu falei de senso comum, depois eu vou falar sobre o que eu falei disso, né? O senso comum e lugar comum. Quem já ouviu essas expressões? A sua corretora de redação vai lá e coloca assim, não, você usou aqui uma frase de senso comum, sua ideia é de senso comum, né? O que é o senso comum? É usado para fazer o quê? Uma referência a concepções conhecidas e consideradas válidas pelas maioria das pessoas. Olha um exemplo. Ah, tem que conscientizar. Quem não já viu isso? Conscientizar sobre isso. Isso é senso comum demais, né? É caracterizado por representar uma visão superficial e pouco crítica da realidade. É o que todo mundo fala, tá na mesma panela lá. Então, o senso comum é o que todo mundo joga. É quando você generaliza, joga ali de um jeito, como se fosse uma coisa assim. Na verdade, todo mundo vai falar isso. O senso comum é porque tá na boca de todo mundo, né? É um tipo de pensamento que ele não foi testado, verificado, metodicamente analisado, né? E ele é presente no cotidiano e também, como os outros, passado de geração para geração. Olha, eu coloquei de vermelho para você, meu filho, não esquecer. Baixo nível de informatividade. O que carrega de informação uma frase de senso comum aí? Nada. Rasa, né? Texto previsível. Senso comum é aquilo que o seu corretor, ele já vai falar assim, não, eu já imaginei, já é previsível ele jogar isso aqui, entendeu? É o senso comum, né? Não acrescenta muito, então ele não vai acrescentar muito ao seu texto. O aluno tem que produzir um texto que ele tenha algo a oferecer, não é um texto raso, entendeu? Olha o exemplo, quando a dor chega é sinal que vem chuva ou frio. Uma pessoa tem uma dor crônica e aconteceu por coincidência de quando vira o frio, a dor aumenta. Só que ela não tem nada testado cientificamente para saber por que a dor aumenta com o frio. Aí ela joga isso aqui é um senso comum. Aí ela vai associar toda vez que ela tiver dor, ela vai falar assim, é porque o frio está chegando. Isso é muito senso comum. Chá de boldo cura problema no fígado. Tudo bem, testou a planta medicinal lá, mas todo problema do fígado vai curar, entendeu? Vai jogando. Ameixa e mamão ajuda a regular o intestino. Em time que está ganhando não se mexe. Vale para tudo isso? Há solução para tudo, menos para a morte. A outra, brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Senso comum, né? Falar que brasileiro gosta disso, né? E aí a gente tem uma expressão chamada lugar comum. O que difere ela do senso comum? O lugar comum, ele também se pauta em generalizações, só que ele, em alguns casos, ele expressa o quê? Preconceitos. Você chama de lugar comum porque ele expressa algum lugar de algumas pessoas, mas que é voltado por um preconceito ali. Olha lá, mulheres não servem para cursos como engenharia. Como assim, né? Lugar de mulher é na cozinha, essas coisas, né? Políticos são corruptos, por exemplo, né? Expressa um certo preconceito. Feirantes são pessoas que não estudaram. Pode ter um feirante que estudou, né? Como que você vai falar isso? Então ali, ó, por exemplo, são lugares de pessoas, a mulher, o político, o feirante, lugar comum, entendeu? É voltado para o lugar daquela pessoa na sociedade. Aí você demonstra algum preconceito ali, entendeu? Outro exemplo é círculo vicioso. É quando um novo argumento é apresentado, quando um novo argumento é apresentado, é na verdade uma repetição em outras palavras do argumento anterior. Gente, isso é círculo vicioso. Você acabou de falar uma coisa, aí você só muda a palavra e fala a mesma coisa posteriormente, entendeu? Você usa a mesma coisa. É a pessoa dando voltas, tá em círculo, tá caminhando em círculo. É um círculo vicioso ali, né? Mostra que a pessoa não tem planejamento, tem falta de planejamento, repertório, ó, zero para o repertório, pouco produtivo. Não tem informação porque ela está dando voltas ali, andando em círculos, né? Argumentos frágeis, não tem argumento ali, ela está falando a mesma coisa, ela não sai do lugar, né? Sem progressão ou análise do que está exposto. Qual que é o correto em um texto? É você afirmar uma coisa e você ir progredindo a sua ideia, né? Quando a pessoa ela volta para a mesma ideia, demonstra que ela não tem uma progressão ali, né?
nem faz uma análise do que está exposto. Um exemplo, ética e política não combinam, porque os políticos corruptos não são punidos. Aí ele vem e fala assim, os congressistas se envolvem em corrupção e se não sofrerem punição, sempre serão antiéticos. Gente, falou a mesma coisa, né? Ele falou a mesma coisa. Ele falou isso aqui, acabou que ele voltou de novo da corrupção e falou da questão da ética e da punição. Ele falou a mesma coisa, só que ele mudou as palavras, até a ordem das palavras, colocou sinônimos, outras coisas, e você viu que aí ele voltou para o mesmo lugar. E eu falei para vocês já, quando em uma aula a gente comentou sobre sofisma, eu ainda brinquei, eu falei, o Messias tem que comentar com vocês, que é a parte da filosofia lá, né? A segunda fase lá da filosofia, que fala da questão do sofisma, né? Os sofistas, que eles não tinham uma base boa, eles falavam, tinha uma retórica, né? E eles tentavam convencer através de um argumento falso, né? Eles tinham o poder da oratória, mas eles tentavam argumentar com coisas que não tinham consistência, né? Não tinha lógica. Então, o sofisma ocorre por um erro de raciocínio. A pessoa que está lá, o sofista, ele sabe que ele está cometendo isso, mas ele quer te pegar através disso, né? Um erro, um argumento falso, considerado uma verdade acabada, ele considera, né? Elaborado com a intenção de enganar. Os sofistas, eles queriam enganar mesmo o interlocutor, então eles faziam de propósito. Você tem uma falha lá nos argumentos, ó, na hora que você vai, um sofisma é uma falha. Ele vai falando A, B, aí o C, que é a conclusão, não faz sentido com o que foi argumentado no A e no B, entendeu? A gente vai falar disso depois. E também você pode levar o nome de falácia, né? É também conhecido como falácia, né? As falácias, as coisas falsas lá, né? Ó, o exemplo, o Brasil não vai para frente por causa do povinho que tem. Os alunos não aprendem porque são pouco inteligentes. Eu coloquei esse aqui, o Brasil não vai para frente por causa do povinho que tem. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, né, de falácia. O Brasil não vai para frente por causa do povinho que tem. Que argumento que tem aí para você confirmar isso, né? É uma coisa que não tem consistência. Aí eu dei o outro exemplo aqui, olha aqui. Os alunos não aprendem porque são pouco inteligentes. Aí você vai ter as premissas que eu coloquei aqui, ó, P1, P2, são as premissas e tem a conclusão. Vamos analisar agora. Em minha escola há meninos e meninas, a primeira premissa. A segunda, existem meninos que não gostam de estudar. Aí a outra, existem a conclusão, existem meninos da minha escola que não gostam de estudar. Mas espera aí, esse aqui, como que você vai provar através dessas premissas aqui? Falando que em minha escola há meninos e meninas, ok. Aí vem a outra, existem meninos que não gostam de estudar. Aí o final, existem meninos da minha escola que não gostam de estudar. Falhou. Falhou, porque não tem como, através dessas duas premissas aqui, você chegar numa lógica desse raciocínio, entendeu? Ele vai destoar aí, né? Você tem um argumento que as afirmações 1 e 2 são as premissas e a 3 é a conclusão, como eu falei, mas a conclusão não é verdadeira, pois não temos premissas o que validem. Essas duas aqui teriam que validar isso aqui. Elas não validam. Então, esse argumento não é considerado válido. Muita gente faz isso em texto, coloca lá as premissas, mas na hora de concluir, ele fala uma coisa que não tem nada a ver, que não é algo que consolida, não fica válido. Então, isso você chama de quê? De sofisma, né? Ainda que o conteúdo seja verdadeiro, na hora de estabelecer lá não tem lógica, né? Olha o exemplo aqui. A cidade de São Paulo pertence ao Brasil. Legal, né? Será que essa afirmação é verdadeira? Vamos ver aqui as premissas aqui para chegar a uma conclusão. A região sudeste é uma região do território brasileiro. Legal, é onde está o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo pertence à região sudeste. Bacana. A cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo. Legal. Então, se a cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo, então ela pertence à região sudeste e, por consequência, está no território brasileiro. Olha que legal, bacana. Aí ficou lógico, né? Aí, então, logo, a cidade de São Paulo pertence ao Brasil. Isso aqui é um argumento válido que você fez aqui, né? Não se trata de um sofisma, certo? Tudo bem? Só para dar um exemplo. Aí eu coloquei outras coisas além do que a apostila lá traz para vocês. Xixes, por exemplo, né? Quem que não conhece as xixes, né? As piadas lá, né? Frases bem-humoradas. Você pode usar no seu texto, mas você tem que dosar elas para não ficar o quê? Você tem que dar um certo refinamento pro humor, do humor ao escrever. Se você coloca muita coisa e sobrecarrega,
né, fica acabando sendo uma coisa ridícula, né, grosseira, imprópria. Então tem que tomar cuidado. Olha aqui um exemplo. Parece que o brasileiro insiste em acreditar em Papai Noel, doentes e políticos honestos. Então, assim, se você colocar algo dosado, não fica ruim, mas se você colocar algo que é grosseiro, muito exposto, fica pobre o seu texto também. Se você, igual eu falei, se colocar só solto lá, não resolve. Aqui, argumentos que ferem a lógica ou se mostram em desacordo com a realidade. Olha aqui, o país está ficando velho. O que é argumento que fere a lógica em desacordo? Você joga lá alguma coisa que você não tem certeza, do IBGE lá, ó. O Brasil será o 7º mundo em população de idosos. Você joga um dado que nem existe ali. É um argumento que fere a lógica ou se mostra em desacordo, entendeu? Aí aqui eu coloquei algumas coisas para evitar. Histórias pessoais, comoventes, discurso religioso, mudança de ponto de vista, né? Falta pouco domínio dos pronomes. Quando você muda a pessoa, o texto, você não pode ficar mudando a pessoa. Isso aqui eu acrescentei. O homem não é uma ilha, aí vem, vivemos em sociedade, mudando as pessoas, né? Palavras difíceis, muita gente usa palavra muito difícil, que nem o corretor vai entender o que é. Posicionamento explícito, né? Eu acho, eu penso, né? Gírias, né? Profetização, você não pode ser profeta, meu filho, na sua redação, né? E palavras incorretas e desgastadas, tipo assim, né? Então, gente, aqui, ó, o 8º fala dos adjetivos, né? Muita gente quer colocar adjetivo demais no texto, né? Não é bacana colocar muito adjetivo, né? Você tem que colocar na medida certa. Eles devem ser usados na medida certa e você evite sempre que possa sugerir a intenção de impressionar. Às vezes você acha que você colocando muito adjetivo, você vai impressionar ali o interlocutor. Não faça isso, né? Porque às vezes você quer evidenciar alguma ideia que está implícita e você joga adjetivo ali. Exemplo ruim que eu coloquei aqui. Tornado catastrófico destrói casas em Santa Catarina e perante o mundo incomensurável e amedrontador que o cerca, homem sente-se frágil, um minúsculo ponto na terra. Horrível, né? Não precisa disso, né? Olha aqui, então ele é bem empregado quando ele traz a informação necessária ao fato e evidencia o recorte selecionado pelo autor. Vamos ver um exemplo bem bom aqui, ó, bacana. O estresse pode provocar fadiga crônica, acompanhada de mãos geladas, insônia frequente e irritabilidade. Então, olha que legal, ficou bem sintetizado, não ficou algo assim que fica desgastante, aquele tanto de uso de adjetivo, ele colocou tudo, foi bem sucinto aqui, bem legal. De casa, você vai pegar, meu filho, suas redações e vai tentar procurar essas falhas argumentativas. Você vai procurar nas suas redações para ver como que você errou e o que você pode fazer para mudar essa situação, tá bom? Isso é o dever de casa. Busca suas redações lá para ver se você já cometeu alguma falha dessa, né? Então, eu coloquei aqui um versículo para vocês, né? Então, agradeço. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Para que vocês me procurem lá pelas redes, pelo WhatsApp e estamos juntos, tá? Bons estudos, qualquer dúvida estou aí. Obrigada, gente!